Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pensa Comigo. Como é que vocês estão? Por aqui eu tenho que confessar que a malta anda muito cansada, muito cansada, porque juntaram-se estas 2 semanas com feriado, filhote em casa constantemente, papai em casa, não sei, isto às vezes parece... Parece que ainda é mais cansativo quando estamos todos em casa, porque depois temos que inventar coisas para a criança fazer, para estar entretida, e é complicado. Nem sempre há capacidade para inovar, para inventar coisas, mas nós esforçamos-nos bastante. Os dias também não têm estado muito famosos lá fora, e então ter que arranjar coisas para fazer sempre cá dentro é chato. A modos que o cansaço tem sido muito. E depois é estar sempre a pensar na loja, estar sempre a responder a mensagens, estar sempre a tratar de encomendas. É um trabalho que eu tenho a tempo inteiro, mas tipo todos os dias mesmo. Gostava que os meus dias tivessem mais horas às vezes. E depois tenho sentido assim um bocadinho triste, porque não tenho tido muito tempo para o YouTube, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Por vezes gravar vídeos não é problema, desde que o Tommy esteja na escola eu tenho tempo para isso, mas muitas vezes agora sinto que realmente a loja tem estado assim mais on fire, não é? Tenho-me ocupado mais com isso e então nem para gravar às vezes tenho tempo. Muito menos para editar, que é um trabalho muito mais demorado, é um trabalho que eu gosto muito de fazer à noite realmente e que ultimamente com o frio e não sei o quê, e o cansaço e o sono a bater, não tem dado muito para o fazer. Se eu conseguir estar 2 noites assim um bocadinho até mais tarde, tipo até às 2 da manhã, máximo dos máximos, já me dou por muito feliz, acreditem, já me dou por muito feliz. E digo máximo dos máximos porque depois o Tommy acorda no outro dia, tipo, eu tenho que estar acordada, né? Tenho que acordar para a vida. Eu tenho o Tomás também nesta altura uma idade muito exigente, em que ele precisa realmente de muita atenção, porque é normalíssimo. É uma fase em que ele também nos testa a torto e a direito, para ver até que ponto é que ele pode ir, e portanto nós temos de estar 100% atentos, desde que ele esteja em casa. Imagino na escola, não deve ser fácil, porque ter uma sala cheia de crianças nesta idade, a professora do meu filho diz que às vezes só dá por ela aos berros, porque não consegue que seja de outra forma, que está cada um para seu canto a fazer disparados, ou então uns em cima dos outros a fazer disparados. Mas pronto, é da idade, ela diz que é normalíssimo, eu também acho que é normalíssimo, é a fase deles extravasarem e testarem os seus limites. De maneiras que é isto, muito cansaço mesmo, muito cansaço, mas de uma forma geral até posso dizer que até está a correr tudo bem. Não está a correr nada bem, é este tempo horrível que parece influenciar muito a nossa cabeça, não é? Eu pelo menos sinto muito isso. Não sei, é tipo como se tivéssemos sempre uma nuvem negra em cima da cabeça, mesmo que estejamos dentro de casa seguros. Dá muita moleza, tira-nos a paciência, não sei, sinto-me assim um bocadinho mais... cansada mesmo, cansada. A energia está assim um bocadinho... É uma boa altura para retomar as minhas vitaminas, acho eu, porque eu tinha começado a tomar e depois fui-me esquecendo e enfim. Nesta altura em que as coisas ainda continuam muito complicadas e que tivemos que fazer estes fins de semana em casa, não é? Com as devidas restrições do governo, é uma altura ainda muito complicada e deparei-me com algumas realidades tipo à minha volta e também com pessoas que eu sigo, que imagino, se eu tenho assim alguns problemas de stress, de ansiedade, que por acaso não verificava que tinha, mas há uns bons anos, há uns 10 anos, quando tive assim um problema pessoal assim, mais lixado em termos de relacionamento, o meu sistema nervoso nessa altura alterou-se completamente. Eu deixei de ser aquela pessoa que
que levava tudo, tipo, está tudo ok. Epá, e não, a partir dessa situação eu comecei a travar, comecei a filtrar mais as coisas, estão a perceber? Então comecei a dizer mais não, tive de aprender a dizer não, tive de aprender a enfrentar as coisas como elas eram e, de certa forma, emancipar-me. Eu estava demasiado presa numa relação que era muito desgastante, tornou-se muito desgastante, porque eu apercebi-me que já não gostava da pessoa, mas eu tive que ficar a viver com a pessoa ainda bastante tempo, sem haver já sequer um relacionamento, sem saber já o que é que a pessoa fazia ou não fazia da sua vida. Isto tudo porque tínhamos comprado uma casa em conjunto. Hoje em dia já tenho isso tudo tratado, a casa é minha e até porque o investimento foi da minha parte e, portanto, a pessoa sabia perfeitamente que não tinha direito nenhum à casa, até porque não davam um tostão. Muitas vezes nem para as pequenas despesas da casa a pessoa dava um tostão. Portanto, é só aqui este disclaimer só mesmo para vos pôr a par dar-vos o contexto, não é? Dar-vos o contexto da coisa. E então, por tudo isso, por ter sido uma situação tão estressante, coisas a resolver, burocracias que não se resolviam, parecia que estava tudo empancado, o banco não aceitava que eu pagasse sozinha as contas da minha casa, foi um stress enorme que alterou para sempre, vejam bem, a minha vida, a minha forma de ser, eu era uma pessoa muito calma, muito impávida e serena, eu não via mal em nada, eu tive que acordar. Isto tudo para dizer o quê? Que a minha saúde mental a partir dessa altura passou a ser outra, completamente diferente. Uma saúde que já não era assim tão saudável. Mas eu nunca recorri a nenhum tipo de especialista nem um psicólogo que fosse. E eu não aconselho isto, não aconselho mesmo, porque nós precisamos muito de falar para que as coisas se comecem a encaixar e nós comecemos a arrumar estes assuntos que às vezes ficam aqui a bloquear-nos, estão a perceber? E eu sinto que em muitas coisas da minha vida eu fiquei bloqueada. Coisas simples, como por exemplo conduzir um carro. Eu apanhei uma situação que me bloqueou e não consigo, hoje em dia é muito difícil para mim ainda, embora eu tenha vontade por causa do meu filho, eu acho que faz falta conduzir para ser mais cómodo para ele, para ser mais confortável para ele, mas eu ainda não consegui dar o passo para ir fazer umas aulinhas e perder o medo, estão a perceber? Tirei a carta, mas nunca precisei de conduzir, depois só conduzia quando ia ao Alentejo. Eu antes ia tipo todas as semanas ao Alentejo, depois passei muito tempo sem ir, fui deixando de conduzir. Quando lá ia o meu pai insistia sempre muito, a minha mãe também gostava muito de me ver conduzir, mas eu também não conseguia sempre que eles me pediam e eles tinham mesmo que quase implorar para eu conduzir um bocadinho e fiquei realmente ali com um bloqueio, estão a ver? Eu não sinto que seja assim uma coisa muito grave, eu gostava, inicialmente quando eu tirei a carta eu gostava imenso de conduzir, era uma coisa que eu já fazia, embora eu não conduzisse em Lisboa nem nada disso, porque eu tirei mesmo a carta no Alentejo, era uma coisa que eu já fazia quase de olhos fechados, estão a perceber, era já algo quase inato, praticamente mecânica, que não me custava nada de fazer. Mas depois fui perdendo esse hábito, fui ganhando alguns medos e tenho esse bloqueio. Assim como tenho bloqueio, por exemplo, em discussões. Eu não gosto de discutir. Eu quando percebo que a pessoa não está a entender, não é a aceitar aquilo que eu digo. Vejam bem, eu aceito opiniões diferentes sempre. Mas quando eu estou a tentar explicar uma coisa e vejo que a pessoa não está a entender ou não está a querer entender, tipo eu digo, pá, esquece, não vale a pena, eu não quero estar nesta discussão, não vale a pena, ainda por cima é uma coisa tão parva, pelo amor de Deus. Eu tenho assim, tipo, esta tendência para não querer discutir mais, estão a perceber? Porque a minha vida já foi tão estressante que eu acho que discutir por coisas tão insignificantes
e fazerem disso tipo um filme e não sei o quê, e quererem estar ali a esmiuçar a cena, epá, eu não tenho paciência para isso, não tenho, não tenho mesmo. E portanto eu estava-vos a dizer que é muito importante, quando nós sentimos este tipo de bloqueios, quando nós sentimos que não estamos bem e que está-nos a custar a transmitir isso a outras pessoas, é algo que nós realmente devíamos procurar ajuda. Eu nunca procurei, fui aguentando isto tudo dentro de mim. Entretanto, os anos foram passando, eu fui fazendo aquilo que eu queria, tornei-me a pessoa independente que era antes e tive algo muito importante que foi o apoio incondicional dos meus pais, sempre. Eles concordaram desde muito antes de mim que a pessoa com quem eu estava não era realmente aquilo que eu precisava para a minha vida, mas pronto, vocês já sabem que a gente nunca quer aceitar aquilo que os pais dizem por norma, não é? Queremos ir por nós e queremos bater nós com a cabeça se tiver que ser. E assim foi. Mas nunca realmente procurei ajuda e acho que teria feito falta, nem que fosse só para desabafar, para dizer o que sentia, para dizer certas coisas que passei, para desmistificar, sabem, para que o problema se fosse ali dissolvendo e não ficasse aqui tipo uma bola de neve. Acho que teria sido bom para mim. Na minha opinião, agravou-se. Eu nunca tinha tido ansiedade, eu nunca tinha sentido ansiedade. Felizmente, não sei ainda o que é um ataque de pânico, acho eu, porque um verdadeiro ataque de pânico a pessoa acha mesmo que vai morrer, certo? Acho que é isso. Eu simplesmente senti aquela ligeira falta de ar, do género, eu preciso de ir respirar, eu preciso de me acalmar. Eu tive consciência que precisava de acalmar e precisava de pensar que não é o fim do mundo, pelo amor de Deus, não é o fim do mundo. Basta-me ouvir o Tomás a chorar, compulsivamente, às vezes acontece, porque ele faz birras e quer uma coisa e não descansa, não se cala, enquanto não consegue aquela coisa, e eu estou a tentar que ele perceba ou não de uma vez por todas, entendem? Mas às vezes é muito complicado e ele chora e o choro dele mexe comigo de uma maneira tipo, eu fico uma pilha de nervos mesmo, uma pilha de nervos, talvez como eu nunca senti antes. Comunica mesmo comigo e estressa-me bastante, e então ando sempre com o inalador da Neuza porque que é para respirar melhor, que é para as vias tipo ficarem mais desobstruídas, que as vias respiratórias ficam mais fresquinhas e a coisa parece que flui melhor e parece que respiro melhor. Pelo menos a mim, no meu nível de ansiedade, que eu considero que não seja alto, comigo resulta, ajuda, mas imagino nesta altura em que há tanta situação estressante à nossa volta, em que há tão más notícias, em que volta e meia nos deparamos com uma notícia completamente devastadora deste 2020 que finalmente está a chegar ao fim. Meu Deus, que não aconteça mais nada, por favor, porque já chega. Há uma série de coisas, infelizmente, neste momento, que não estão a ajudar a que uma pessoa se sinta bem. Este ano realmente foi horrível para muita gente. Ninguém estava à espera de uma pandemia destas que viesse para ficar por tanto tempo, e depois que morresse tanta gente. E continua a morrer todos os dias. E pronto, e depois cada um tem os seus dramas pessoais, não é? Cada um tem os seus problemas para os quais nunca está preparado. Eu não estava minimamente à espera que ficasse já sem mãe. Foi uma parte de mim que se foi embora. E eu não consigo... Eu às vezes quero acreditar que eu ainda a vou ver, e muitas das vezes eu ainda nem acredito que ela já cá não está, porque
Como eu já vos disse, eu acho que ainda não fiz o luto em condições e acho que nunca vou fazer. A minha mãe vai estar sempre comigo, é o que eu sinto. E para já não penso de outra forma e eu sei que com o passar dos anos, se calhar, este sentimento vai piorar e as saudades vão com certeza aumentar, mas às vezes ainda não acredito que ela não está cá. Mas pronto, temos que ser fortes. As circunstâncias obrigam-nos a ser fortes, porque eu tenho um filho, tenho um marido também para dar atenção, tenho o meu pai, ainda está cá, temos toda uma família ainda, não estou sozinha, não me posso sentir sozinha, tenho que ter força para continuar, até porque a minha mãe queria que eu fosse forte, portanto é isso que tem que ser. Mas sinto muitas vezes que aquela depressão que eu já senti antes, volta e meia, está aqui assim a bater à porta. Não se preocupem porque não tenho de todo. Já tive, confesso que já tive, mas não tenho tido, felizmente, qualquer tipo de pensamento suicida. Nada disso. Mas acredito que muita gente tenha, e muita gente nesta altura, por causa de toda esta pandemia, não está a ter o apoio que devia, porque é muito difícil pensar sequer em ir a um hospital, é muito difícil estar num centro de saúde em filas de espera enormes e com tudo isto a acontecer, não é? É arriscado para muita gente, pessoas que já são frágeis, pessoas que já são mais velhas, e no entanto estarem a sentir toda uma série de medos e preocupações e tristezas dentro delas que não conseguem mandar cá para fora e ter o apoio devido, o apoio de alguém especializado, o apoio de alguém que vai dizer assim, é normal estar a sentir-se assim, converse comigo, diga-me tudo o que sente. É difícil, numa altura tão complicada, as pessoas não estarem a ter o apoio, a atenção que precisam e o apoio especializado que toda a gente deveria ter, toda a gente. Temos que aguentar, porque os médicos estão sobrecarregados e depois também é uma altura economicamente má, não é? Para pensarmos assim, vou lá agora gastar dinheiro num psiquiatra ou num psicólogo quando mal tenho dinheiro para comer. E é uma realidade, é um mal geral, é um mal em todos os setores que se está a espalhar das mais diversas formas, psicologicamente, monetariamente. Está a ser terrível, mas é importante nós agarrarmos às pequenas coisas, as pequenas coisas boas que nós temos na vida. São muito importantes, são bons alicerces até para nós tentarmos ter assim aquele raiozinho de esperança que entra na nossa vida. Estão a ver aquele raiozinho de luz, um dia de cada vez mesmo, que hoje não foi assim tão bom, mas amanhã há de ser melhor. E rir, gente, rir, a terapia do riso é a cena mais fácil que vocês possam imaginar e resulta muito, ajuda muito. Eu faço muito isso, eu vou buscar vídeos de comediantes, eu vou buscar há cenas de apoio na internet e também na televisão se vê já em muitos canais, programas que falam nesse tipo de terapias. Riam sozinhos que seja, tanto melhor, ninguém vos julga, percebem? Mas dar assim umas boas gargalhadas, imaginar que seja na vossa cabeça, imaginar uma situação por que vocês passaram, não é? Que vos fez rir, até doer a barriga. Imaginar isso, imaginar que pode voltar a acontecer e rirem bastante, ajuda mesmo muito. Eu de vez em quando faço isso, confesso, e é ótimo, é realmente terapêutico.
e muda, faz aquele switch no nosso dia, em que nós estávamos assim naquele mood super carrancudo, não conseguimos sequer arregalar o dente, e agora, depois de fazer isso, tudo muda, porque fazemos as nossas coisinhas em casa com um sorriso nos lábios. Se eu consigo, amigos, vocês também, façam um esforço por vocês, pela vossa saúde mental, façam um esforço em pequenas coisas para melhorar o vosso dia. Porque as cenas não são sempre perfeitas, nunca, mas é possível em pequenas coisas nós procurarmos algo positivo e agarrarmos-nos a isso com todas as nossas forças. Eu vi há dias um vídeo de uma youtuber que eu gosto muito, que ela fala sobretudo de maquilhagem, mas é uma youtuber americana, mas americana não, ela é latina até, não tenho certeza, acho que ela é de Cuba, não tenho a certeza. Bom, não interessa, ela está a viver na Flórida, ou o que é, e chama-se Kathleen Lights, e ela lançou muito recentemente um vídeo no seu canal de YouTube, um vídeo sobre saúde mental, porque Kathleen é uma miúda nova, muito bem sucedida, tem a sua própria marca, tem imenso sucesso nos seus vídeos, mas é uma pessoa, como muitas outras, cheia de pequenos problemas que a deixam muitas vezes de mãos e pés atados, porque às vezes nem sequer consegue sair de casa, porque é uma miúda que desde a separação dos pais ficou com muitos problemas psicológicos e teve mesmo que ser vista por um psicólogo e acho que também por um psiquiatra, e desenvolveu OCD e ataques de pânico. OCD, para quem não sabe, é uma desordem do nosso cérebro que se reflete muito na obsessão por determinada coisa. Do género, tem que organizar tudo muito bem, tem que ter as coisas em determinado sítio. Se as coisas não estão em determinado sítio, a pessoa acha que o dia vai correr mal ou que vai morrer. Provocam sintomas que não são nada agradáveis e que impedem as pessoas de fazer uma vida normal. Estão a perceber? E para uma pessoa que não tenha OCD, estas coisas não fazem sentido nenhum. Mas muitas vezes quem tem OCD também, ao falar sobre isso, ajuda-lhes a perceber que, meu Deus, isto é tão ridículo, que obviamente que nunca me passaria pela cabeça. Se eu pudesse, obviamente que eu não teria nada disto e não faria nada disto. Mas as pessoas não conseguem deixar de o fazer porque não têm este problema tratado. E então, muitas vezes a obsessão persiste, não é? Persiste, mas a Kathleen falou um bocadinho sobre isso e conseguiu perceber aos poucos, está a perceber e está a ganhar coragem para quebrar esses sintomas. Do género, imaginem, a Kathleen tinha uma capa de telemóvel que andava sempre com essa capa. Ela não tirava, porque ela achava que se tirasse a capa, o dia ia correr mal. Ainda para mais, ela tinha feito, quando isto aconteceu, ela fez uma viagem de avião. Ela tem um medo terrível de andar de avião, mas porque é uma pessoa de negócios, não é? É uma pessoa que tem uma marca e de vez em quando precisa de se deslocar para ir fazer sessões fotográficas, para ir fazer campanhas e cenas assim. Ela teve que andar de avião e nesse dia a marca dela ofereceu, a marca para a qual ela estava a trabalhar, acho que era isso, ofereceu-lhe uma capa nova de telemóvel e fizeram com que ela, quase que a obrigaram a tirar, sem saberem obviamente do problema dela, quase que a obrigaram, insistiram para que ela trocasse a capa do telemóvel para ela ver como a capa era tão gira e ficava tão bem no telemóvel dela, e ela, muito contra a vontade, tirou a capa, fez a mudança da capa, pensando ela que, meu Deus, já vou morrer de avião, mas depois ela tinha a intenção de fazer imediatamente a troca da capa para a sua capa velhinha, só que a capa desapareceu, a capa velha desapareceu, e ela fez toda a gente andar à procura da capa.
Tipo, vocês não estão a perceber, eu preciso daquela capa, eu não quero mandar aquela capa fora, por favor, encontrei uma capa. Ninguém encontrou a capa e ela teve que regressar a casa com a capa nova no telemóvel. Isto é uma coisa, estar a contar isto, estou a achar isto, não é? É super ridículo, é parvo. Ela achou o mesmo, mas quando a pessoa está a ter aquele sintoma na altura, imagino que seja realmente a pior coisa do mundo. Para quem tem OCD, percebe-se que a pessoa fica mesmo em pânico. Mas ela conseguiu, ela diz que conseguiu, fez a viagem, correu tudo bem e nada aconteceu. A contrariar todas as expectativas dela, não é? A contrariar todo o mau feeling que ela tinha sobre a situação, nada aconteceu. Outro exemplo muito parvo que eu quero partilhar convosco. Ela não gosta de conduzir também tem pânico de conduzir, mas quando ela conduz, ela tem que fazer uma série de rezas. Ela não é sequer uma pessoa muito católica, mas ela é mais espiritual e ela tem que fazer obrigatoriamente uma série de rezas e tem que tocar uma série de cenas. Ou seja, tem ela tipo uma espécie de terço no espelho do carro, no espelho retrovisor, tem que tocar nele, tem tipo 3 vezes, tem que se benzer não sei quantas vezes e depois tem que ter obrigatoriamente, porque encontrou no carro aquilo e ficou lá perdido e ela nunca mais quis tirar aquilo dali. O que é que era aquilo? Era uma espécie, eram uns 3, acho que eram 3 ganchos de cabelo e aqueles ganchos, por algum motivo, ela entrou no carro um dia e os ganchos estavam ali, tipo, devem ter caído da mala ou uma cena assim, e ela nunca mais quis tirar os ganchos dali. Portanto, ela passou a ser aquela pessoa que não gosta, ela já não gostava de conduzir, além de não gostar de conduzir, ela não gostava de ir buscar ninguém, não gostava de conduzir ninguém, porque a pessoa iria ter que se sentar naquele banco e aquele banco tinha que ter lá aqueles 3 ganchos em cima. E além disso, ela não quereria nunca que a pessoa tivesse que assistir a todo o ritual que ela faria para depois ter que ligar o carro e conduzir. Estão a perceber? Era embaraçoso, ela tinha consciência de que aquilo era embaraçoso e, portanto, ela não queria nunca levar alguém ao lado. Mas ela, às vezes, vai levar o marido, força-se a conduzir um bocadinho, vai levar o marido ao trabalho e o marido já sabe, obviamente, sabe todos os problemas que ela enfrenta, não é, da OCD e ela não deixa de fazer a sua vida normal com ele, porque ele já está habituado. Mas houve um dia em que ele teve que usar o carro dela e fez uma limpeza geral ao carro. E imaginem, os ganchos foram à vida, foram para o lixo. E a Kathleen passou-se. Mas porque era o marido, ela pôde passar-se à vontade, entendem? E o marido percebeu que ela estava a panicar por causa da situação, mas nunca imaginando que a iria prejudicar por ter mandado as coisas para o lixo. Ele nunca percebeu que os ganchos realmente eram fundamentais ali para ela. Ele considerou aquilo lixo, tipo, até ganchos, ainda por cima destes mais fraquinhos, tipo, feinhos. Ela nunca na vida precisa disto, portanto, tudo para o lixo. E ela passou-se, mas, e ela percebeu, ok, eu sobrevivo sem aquilo. Ela a relatar isto é hilariante, ela é super querida, é uma miúda mesmo muito, muito querida, que eu considero que tem muita cabeça. Ela é casada, tem a sua marca, tem a sua vida já bem cimentada, não é? Mas, no entanto, acha-se ridícula por ter esta série de issues, não é? Esta série de limitações que pronto, fazem dela uma pessoa mais frágil e mais suscetível, e ela sente realmente que a sua saúde mental não é a melhor, porque a obsessão eleva muito
muitos medos. As pessoas têm visões claras de que vão ter um acidente, que vão se magoar, que vai acontecer algum infortúnio na vida. Estão a perceber? Eles sofrem antecipadamente por tudo e por nada. E depois são obrigados a verificar as coisas milhentas vezes, são obrigados a fazer certos rituais porque meteram na cabeça que se não fizerem aquele ritual alguma coisa vai acontecer de mal. E depois às vezes os pensamentos deles envolvem tipo a família, se não fizer isto vai acontecer isto à minha família, tipo é o que calhar na cabeça de cada um. A obsessão não escolhe, estão a ver? Aquilo bate na pessoa e a pessoa convence-se que é mesmo assim e é muito impeditivo de viver a vida livremente, não é? A pessoa sente-se muito aprisionada àquilo, mas sente que não tem outra opção e obviamente que desmoraliza muito a pessoa e às vezes ficam muito em baixo porque acham que nunca vão ter cura, acham que aquilo nunca vai passar. Imaginam nesta quarentena quantas pessoas é que não estão a lidar com este tipo de situações? Eu nem imagino, não faço uma pequena réstia de ideia, mas deve ser mesmo muito, muito, muito complicado para muita gente. Assim como também penso muitas vezes nas pessoas que sofrem violência doméstica e que agora se veem obrigados a estar fechados com os maridos ou com as mulheres, porque também existem mulheres violentas. Todos os dias vemos casos horríveis de pessoas que morrem assassinadas e, oh meu Deus, com crianças à mistura e a sociedade está mesmo doente. Mas pronto, pessoas, isto tudo para vos dizer que os mais pequenos sinais, vocês procurem falar com alguém. Peguem no telemóvel, liguem a alguém, digam o que estão a sentir, não tenham medo. Lembrem-se desta Kathleen Lights, desta menina que tem todo este tipo de sintomas que ela própria considera parvos, porque são realmente sintomas, são situações mesmo parvas, mas que não deixam de a martirizar. Mas se as pessoas falarem sobre o assunto, desmistificam as coisas, o assunto torna-se mais pequenino, o problema fica mais pequenino. E assim como ela conseguiu desbloquear do nada alguns destes problemas, vocês também conseguem, qualquer pessoa consegue. Nós temos é que falar muito sobre as coisas, nós temos que comunicar, dizer o que sentimos, ok? Porque só isso vos vai ajudar a perceber que vocês não estão sozinhos, vocês vão acabar por descobrir que se calhar a outra pessoa que está a falar convosco sabe exatamente o que é que vocês estão a sentir. São coisas que se ultrapassam, são coisas que se resolvem. Vocês têm que ter consciência de que tudo se resolve. A única coisa que não tem solução nesta vida é a morte. De resto, amigos, tudo se resolve. E pronto, pessoas, com isto tudo o que eu vos quero dizer é que vamos ter esperança, vamos acreditar na ciência, porque se nós não acreditarmos na ciência, meus amigos, não acreditamos em mais nada nesta vida, porque além da ciência depois só há teorias de constipação, era o que eu ia dizer, teorias da conspiração, treinadores de bancada, juízes da internet, é só o que há. E portanto, o que é que vocês preferem? Confiar em especialistas ou confiar em pessoas que acham que são especialistas, mas deviam era ter mais 2 deditos de testa? Eu só pedia mais 2 deditos de testa. É o que temos, meus amigos. Confiem na ciência e tudo vai correr bem. E 2021 há de ser um ano melhor. Porque eu acho que pior que este ano, por favor, é um bocadinho impossível, não? É impossível. Portanto, vai correr bem.
vamos pensar em coisas boas, vamos pensar que vamos brevemente abraçar toda a nossa família, todos os nossos amigos, vamos a todos os concertos de verão, vamos a todos os espetáculos, vamos ao teatro à noite, vamos a todo lado. Este vai ser provavelmente o último podcast do ano. Desejo-vos tudo de bom. Agradeço-vos muito por estarem aqui a ouvir-me e por virem ao YouTube ver os vídeos e por se rirem comigo e por me ouvirem falar das coisas mais chatas também. Mas é a forma que eu tenho de fazer terapia, entendem? É a minha terapia. E vocês são incríveis por estarem desse lado, por comentarem tudo, e agradeço-vos muito por isto. Não somos muitos no meu canal, mas não importa, eu estou muito feliz por ter cada pessoinha que aí está desse lado. E portanto, desejo-vos um Natal cheio de saúde. Nada mais importa, meus amigos, saúde e amor no coração. É só isto que eu vos desejo. Sempre que possam, fiquem em casa. Sempre que têm que sair, não esqueçam de usar máscaras limpinhas, não esqueçam de desinfetar as mãos, tenham cuidado convosco, com o próximo e tudo de bom. Um grande beijinho e até ao próximo.